Bom, estamos aqui para mais uma pregação. Hoje estamos em poucos, mas espero que vocês estejam animados, porque a gente vai aprender um pouquinho mais hoje sobre missão e o Espírito Santo. Então, para aqueles que não vieram nos últimos cultos, a gente está numa série de aulas sobre missão. Falamos sobre Deus Pai e a missão. Falamos sobre Deus Filho e a missão. E hoje vamos ver sobre Espírito Santo e missão. O que será que o Espírito Santo tem a ver com a missão? Qual que é o ministério dele? Como que ele age? Como que ele interfere na missão dos discípulos? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E para começar, a gente tem que lembrar o que é missão, né? A gente falou nas últimas aulas, mas só para lembrar, é a incumbência que Jesus deu a todos os seus discípulos de irem por todas as nações, pregando o Evangelho, fazendo novos discípulos. Essa missão que Jesus deu não é só uma incumbência para aqueles 12 que Jesus fez lá na Galileia, lá em Jerusalém. Não, é uma incumbência para nós hoje também. É para nós hoje fazermos discípulos, levarmos a palavra de Deus para as outras pessoas. E isso está bem claro, explícito lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Escritura bem conhecida de nós. A gente vai analisar ela, ver ela melhor semana que vem, porque nós vamos falar sobre a igreja e a missão. O que a igreja tem a ver com a missão? E eu vou dar um spoiler também da outra pregação, sem ser na próxima ou na outra, no final do mês. A gente vai fazer um tempo de evangelismo aqui no bairro do Monte Alegre. Então a gente vai colocar em prática essas coisas sobre evangelismo. Então não percam as próximas pregações, não percam os próximos cultos. Nós vamos fazer até um exercício de evangelismo prático. Bom, então para começar, falando sobre o Espírito Santo, é importante a gente saber que o Espírito Santo sempre existiu. Desde Gênesis 1, versículo 1, a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face da terra, quando ela ainda era sem forma e vazia. Então o Espírito sempre existiu. E o Espírito sempre atuou na vida dos cristãos, ou melhor, daqueles que creem em Deus. Deus ele concedeu seu Espírito para profetas, para juízes, para monarcas, os reis de Israel, para que eles pudessem, tanto através de força física, ou de profecias, ou através de revelações, ou através de sabedoria, para guiar o povo, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo sempre esteve presente na vida do povo de Deus, guiando, aconselhando, dando forças, encorajando, dando sabedoria e assim por diante. Mas nós não vamos falar muito dessa parte hoje. Nós vamos falar exatamente, então, depois da vinda de Jesus, como o Espírito Santo continuou atuando nos cristãos. Mas antes da gente ir para os próximos textos e para a pregação propriamente dita, queria convidar todos a fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos. Pai amado, meu Senhor, estamos aqui numa posição, Pai, de poder te cultuar, te glorificar, te bendizer, Pai, todas as coisas, porque tudo é seu, Senhor, tudo vem de Ti e vai para Ti, Deus. Pai amado, que agora a gente possa aprender com a Tua palavra, que a gente possa entender, Pai, como o Seu Espírito age na vida dos discípulos, como nós podemos fazer missão e podemos ser encorajados pelo Espírito Santo, como podemos ser usados pelo Espírito Santo, Pai. Usa-me nesse momento para poder falar aqui com o seu povo, para poder transmitir sua verdade, que não seja
coisas da minha cabeça, que não seja o Vitor aqui, mas seja o Senhor usando a minha vida, usando a minha boca, Pai, para poder falar suas verdades, falar o que está escrito na Bíblia, Pai. Tudo isso é para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Muito bem. Para começar então, Espírito Santo é missão. A primeira coisa que a gente deveria saber é que o Espírito, ele age convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, na hora da gente evangelizar, na verdade, esse evento de conversão de alguém sempre será e sempre foi algo sobrenatural. Sabe? Segundo a Bíblia, é impossível que um humano convença um outro humano do seu pecado, da sua justiça e do juízo. Isso só pode ser feito, segundo a Bíblia, através do Espírito. Sabe? Isso deixa a gente muito até aliviado, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, pela nossa eloquência que as pessoas vão se converter. A gente tem que ter fé de que é o Espírito que age na vida das pessoas e convence elas do pecado, da justiça e do juízo. Olha só o que diz lá João, capítulo 16, versículos 7 ao 11. Vai falar exatamente isso. Acompanhe comigo a leitura. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo aqui para os discípulos: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, exatamente como a passagem diz claramente, o conselheiro aqui é o Espírito Santo, e ele vai ser enviado para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Se você está aqui hoje e se converteu, saiba que foi pela ação do Espírito. Não foi por pastores, não foi por igreja, não foi porque você nasceu num contexto cristão, não foi por pessoas eloquentes, não foi porque você viu algo na Bíblia. Na verdade, foi o Espírito Santo te convencendo através dessas coisas, através de pessoas, através de igreja, através da Bíblia, através de pregações. Mas sempre é uma ação do Espírito. E o que significa essas palavras? Pecado, justiça e juízo nesse contexto. Pecado, Jesus até fala aqui, porque os homens não creem em mim. Jesus estava querendo significar que o pecado que o Espírito vai convencer as pessoas é do pecado da incredulidade. É o pecado de que nós não podemos se achegar a Deus se a gente não crê em Jesus. O maior pecado de todos é não crer em Jesus. Porque se a gente acredita que a salvação vem pela fé em Jesus, se não crer, não tem salvação. Então o Espírito vai convencer as pessoas de quem Jesus é e do pecado da incredulidade. É isso que Jesus quis dizer nesse primeiro ponto. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. A justiça aqui é a justiça de Jesus. Que Jesus teve uma justiça onde ele morreu, ele ressuscitou, e por causa dessa justiça que ele viveu, ele está sentado à direita do Pai. Então é para o Espírito nos convencer, ou convencer as pessoas que ainda não conhecem a Deus, de que o que Jesus fez é reto, e por isso que ele está à direita do Pai hoje. E se a gente quer também estar um dia na eternidade com Deus, a gente precisa acreditar na justiça de Deus. A gente precisa crer que ele viveu uma vida justa conforme Deus. E por fim, juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus quer dizer que essa justiça dele, que aconteceu com ele, que ele sofreu na cruz, carregou os nossos pecados e morreu por nós, ele nos fez justos, e ele cancelou, ele acabou com o poder
poder de Satanás, o poder do pecado sobre nós. Não existe mais pecado sobre aqueles que creem, se batizaram, se arrependeram e estão em Cristo Jesus. É isso que significa essa passagem. Então, pelo juízo, Jesus julgou Satanás e ele está condenado. E o príncipe desse mundo está condenado. Mas com certeza, eu acredito que, além dessa interpretação que existe nessas escrituras, o Espírito Santo nos convence de outras coisas. Ele nos convence de outros pecados que a gente tem. Com certeza, todos os nossos pecados são convencidos pelo Espírito Santo. Da justiça, o Espírito Santo com certeza nos convence que a nossa justiça é falha, é errônea, ela é imperfeita. A justiça dos homens não leva a Deus, não leva à perfeição, longe disso, na verdade. Sabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo convence cada um de vocês aqui de que não é por Lula, não é por Bolsonaro, não é por plano econômico, não é por qualquer outra coisa que esse mundo pode se tornar melhor. Sabe, não é nem por educação. Muitas pessoas falam, ideologia, educação, se tivesse mais educação, talvez as pessoas seriam melhores. Eu concordo, eu também acho. Mas o problema do mundo é o pecado. O problema do mundo é o problema de pecado. E só Cristo, Jesus, pode salvar as pessoas, pode mudar as pessoas. Sabe, para aqueles que não sabem, eu morei um ano na Suécia. E lá eu pude ver uma sociedade muito mais desenvolvida do que aqui no Brasil. IDH lá no alto, salários mais altos, pessoas com mais educação, nível de analfabetismo muito mais baixo do que no Brasil, um cenário totalmente diferente do que a gente vê aqui. E você fala, uau, talvez as pessoas lá sejam mais justas, talvez as pessoas vivem melhor, talvez lá é um país perfeito. Não. Pelo contrário, gente, sabe? Eu vi pessoas que mesmo com situação financeira boa, roubavam. Mesmo pessoas com situação financeira muito boa, muito estável, tendo educação, fez mestrado, doutorado, roubava, não pagava ônibus. Gente, sabe? E não precisava disso. E isso é uma coisa que 80% das pessoas que eu conhecia fazia isso. Sabe o que acontecia? No ônibus, por exemplo, não tinha catraca. Você só entrava e pela confiança as pessoas passavam lá o cartão e tipo assim, o governo acredita que você vai pagar. Muitas não pagavam, entendeu? Já vi pessoas roubando da padaria, porque as padarias tinham algumas coisas assim fora, né, da loja, então às vezes ia pessoas lá e tal, pegavam. As pessoas precisavam? Não. Sabe? Então, não é educação, não é programa político, não é programa econômico, não é qualquer coisa desse tipo que vai transformar as pessoas. É Jesus. E nós, discípulos cristãos, precisamos ter essa convicção. E somente o Espírito pode trabalhar na vida das pessoas. É apresentando a Cristo que pessoas serão realmente transformadas da sua vida. Então o ministério do Espírito é salvar pecadores, é poder converter pecadores, é poder guiar pecadores que aqui se reúnem hoje como igreja para poder ser mais próximo de Cristo, para poder fazer a vontade de Cristo na terra. Esse é o ministério do Espírito Santo na missão. Mesmo nós convertidos continuamos no caminho de ser mais parecidos com Cristo. A missão não acabou para nós também. Nossa conversão não acabou. Outra coisa que o Espírito Santo, ele é responsável é pela conversão, santificação e salvação. É sobre isso que trata o Espírito Santo. Sabe? E por isso, por consequência disso, nós sabemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela não que mostra poder, milagres, maravilhas ou qualquer outra coisa desse tipo, embora possa ter, mas a maior característica de alguém que tem o Espírito Santo é domínio próprio, é luta contra o pecado, domínio sobre o pecado, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer.
convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém é cheio do Espírito Santo, está convencido de pecado, da justiça e do juízo, está lutando contra isso. Sabe? E por isso nós conseguimos saber quem são cristãos de fato ou não. Não do que eu acho, mas do que a Bíblia aponta. Que é alguém que vai lutar contra essas coisas, que vai viver uma vida reta perante Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Sabe? Não é, sabe, a gente vê muitas coisas acontecendo em outros lugares, ou pessoas que se dizem cristãs, mas fazem fofoca, mentem, não são honestas, não leem a Bíblia, não oram, não vão para a igreja, bate na esposa, não respeita o marido, não cuida bem dos filhos, não é bom filho, não cuida da sua família. Não é. Calma lá, gente. Não é aí o ponto. Tá? Então, o Espírito Santo, ele trabalha na conversão, santificação e salvação das pessoas. Sabe? E queria perguntar para vocês aqui hoje. Quando foi a última vez que vocês falaram pecado, justiça e juízo de Deus para outras pessoas? Qual foi a última vez que você parou alguém na rua e falou sobre isso? Sabe? Que você comentou com alguém do trabalho, comentou com alguém da faculdade, da sua escola, da sua família. Quando foi? Porque se nós cristãos nos dizemos cheios do Espírito e a gente não faz isso, como que a gente pode ser cheio do Espírito? Se essa é a ação do Espírito. Se nós queremos ser cheios do Espírito, nós deveríamos buscar fazer mais isso. Fazer missão, convencer pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Porque é isso que o Espírito Santo veio fazer. Faz sentido? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe? Olha lá, vamos ver Atos 2, 38. A gente vê Paulo cheio do Espírito, depois de pregar no Pentecostes, receber o Espírito Santo. Olha o que ele fala: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pregando arrependimento, pregando pecado, justiça, juízo. O homem cheio do Espírito Santo. É isso que nós deveríamos pregar para as pessoas se nós estamos cheios do Espírito Santo. É isso que nós deveríamos fazer da nossa vida, sabe? Se nós estamos cheios do Espírito Santo. E olha só o que ele diz aqui: arrependam-se, para que aí vocês recebam o dom do Espírito Santo. Sabe, se você ainda não se converteu, eu queria dizer para você que esse é o seu caminho. Deixar bem claro: se você quer receber o dom do Espírito Santo, se você quer salvação, conversão, santificação, o caminho é se arrepender dos seus pecados. Não existe outro caminho. O Espírito vai te incomodar para isso, eu tenho certeza. Bom, próximo ponto. O Espírito Santo ensina e ajuda a lembrar das palavras de Jesus Cristo. A gente vê isso bem claramente lá em João 14, 26. E olha só o que diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, ensinará e lembrará. Sabe, na nossa missão, então, enquanto nós estivermos evangelizando, com certeza, creia que o Espírito Santo vai estar te conduzindo. Ele vai fazer você lembrar das palavras de Jesus. Vai fazer você aprender, quando você estiver estudando, as palavras de Jesus. Quem nunca aqui estava num texto difícil ali, poxa, o que significa essa questão aqui? Recebeu quase uma luz assim, né? O Espírito Santo é quem mostra para nós. O Espírito Santo é quem guia até nós para uma Bíblia comentada, um canal do YouTube, um pregador, uma pessoa que vai nos ensinar. É o Espírito Santo que faz isso, não tem jeito. Alguém vai dar um conselho sábio para nós, sabe? E ele vai fazer a gente lembrar. Quem nunca teve uma conversa com alguém aqui e de repente, bem, começa a surgir escrituras na mente e fala: nossa, nem eu pensei que tinha essa escritura em mente. Espírito Santo agindo na vida dos cristãos. Sabe? E
Jesus, essas promessas foram cumpridas. Porque Jesus falou que os discípulos iriam lembrar e o Espírito ia ensinar para eles sobre essas palavras de Jesus. Agora me diz, onde, que livro que está escrito as revelações que os discípulos receberam do Espírito Santo? Me falem, qual livro? Bíblia. Acho que a galera não pegou, né? Bíblia, galera. Então, a Bíblia foi onde os discípulos receberam, sabe? Não que os discípulos receberam a Bíblia, mas os discípulos receberam o Espírito Santo e foi assim que eles escreveram a Bíblia. Então, foi através disso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um livro revelado, direto, das experiências, das lembranças e de tudo que o Espírito Santo falou para os discípulos. Sabe por que isso é importante? Porque eu e você, a gente tem tudo do que a gente precisa para fazer missão. Está escrito na Bíblia. Porque tudo que foi passado para os discípulos e eles passaram para frente, está escrito lá. É só a gente ler, só buscar. Mas eu queria perguntar para vocês, como fazer missão? Como ser cheio do Espírito Santo sem ler a Bíblia? Não tem como. Por quê? Porque se é o Espírito que lembra, se é o Espírito que ensina, e se as revelações estão na Bíblia, não tem como você saber se você não estudar a Bíblia. Não tem como você ser um bom discípulo, não tem como você saber das palavras de Jesus, não tem como você evangelizar se você não estuda a Bíblia. É claro, sabe, é quase contraditório. O Espírito Santo atua na vida dos cristãos, vai fazer com que essas pessoas tenham fome de palavra, fome de aprender a palavra de Deus, fome de Bíblia. É isso que a ação do Espírito Santo faz no cristão, sabe? Então, agora imagine alguém que tem aversão a ler a Bíblia. Não é o caminho de alguém que está cheio do Espírito Santo. Bem, o próximo tópico é que o Espírito glorifica e aponta para Cristo. Só um minuto, gente. E para a gente poder analisar isso, vamos lá em João 16. João 16, 13, 14. João 16, 13, 14, Jesus ainda dizendo para os discípulos, falando assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará de toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo falará de Cristo, e o Espírito Santo guiará, glorificará a Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo vai apontar para toda a obra que Jesus fez, os ensinamentos de Jesus, a obra de Jesus na cruz, a crucificação, a redenção através de Cristo, justificação através de Cristo. Tudo isso o Espírito vai apontar para Cristo sempre. O Espírito Santo é cristocêntrico. O Espírito Santo é cristocêntrico, ele aponta para Cristo. E eu digo para vocês, então qual é a característica de alguém que está cheio do Espírito? É ser cristocêntrico, é falar de Cristo, é anunciar Cristo, é poder glorificar Cristo com a sua vida. Essas são as características de alguém que está cheio do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo vai manifestar na vida dessa pessoa. Mas agora, se alguém vive de uma forma que não glorifica a Cristo, que busca só as suas próprias vontades, seus próprios desejos, só busca, eu quero ser melhor na minha faculdade, eu quero ser melhor no meu emprego, eu quero conseguir uma casa, um carro, um não sei o que, um homem, uma mulher, não sei o que.
onde está o plano de glorificar a Cristo? Onde está você colocar Cristo em primeiro lugar? Todas essas coisas, não estou falando que essas coisas são erradas, mas se todas essas coisas estão acima de Cristo, isso está errado. Isso não é ser cristão, isso não é ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai apontar para Cristo. É a gente em todo momento, a todo lugar, querer falar de Cristo, querer anunciar Cristo, querer ser melhor para Cristo, querer trabalhar para Cristo, querer ganhar dinheiro por Cristo, querer ter uma família por Cristo, querer ter filhos por Cristo. Tudo gira em torno de Cristo, estudar por Cristo, trabalhar por Cristo. A vida se torna ser o Cristo, ser nosso Senhor. Jesus Cristo é meu Senhor. Todos aqueles que são cristãos disseram isso, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você tem colocado isso em prática? E isso tem refletido nos seus evangelismos? Você tem apontado para Cristo, para as pessoas? O que a sua vida diz sobre Cristo? Pense nessas coisas. Sabe, eu vejo que é um erro, assim, muito grande da nossa geração, de poder pensar assim, mas eu vou trabalhar muito para conseguir um bom emprego, e com esse emprego o melhor vai ser excelente para glorificar Cristo. Isso assim, olhando assim, não parece nada de errado. Mas, se essas coisas estão acima de Cristo, sabe? E se a gente pensar que tem muitas outras pessoas que fazem isso sem querer glorificar Cristo, não sendo cristãos, não pode ser só isso a vida de um cristão. Não pode ser só isso, porque não é só isso ser um cristão, é muito mais do que isso. Por exemplo, Mateus 28, vão e pregam o evangelho, vão ensinar discípulos. Tem que ser mais do que só dedicar 100% do tempo para trabalho, para faculdade ou para qualquer outra coisa. Isso não qualifica um discípulo. Não é só isso. Continuemos. O quinto e último ponto. O Espírito Santo concede poder para dar testemunho de Cristo. Poder para dar testemunho. Olha só o que diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, é verdade, o Espírito Santo, ele concede poder para fazer milagres, para fazer obras, poder para ter ministérios, poder ministeriais, que a gente fala, dons ministeriais, muitas coisas. Mas tudo isso é para sermos testemunhas de Cristo. Está muito claro aqui na passagem. Vocês receberão poder para serem testemunhas. Sabe? E é importante a gente analisar essas duas palavras, testemunhas e poder, no grego. A palavra grega para testemunhas é mártir, da onde vem a palavra mártir, que a gente conhece. Aquela pessoa que morre por Cristo. Na verdade, essa palavra no grego significa que é alguém que é testemunha e ela está até disposta a morrer pelo testemunho dela, pela verdade que ela carrega. Sabe, a verdade, o fato que ela carrega, ela vai testemunhar, pode ser tão cruel, tão forte, em certo sentido, que ela pode morrer por aquela verdade. É isso que significa ser testemunha de Cristo. E o que significa poder? É a palavra dinamis, que vem até a nossa palavra dinamite, que a gente conhece, e significa poder. Mas esse poder tanto é algo que é um poder milagroso, algo sobrenatural, quanto poder para ser ousado e corajoso para pregar o Evangelho. E sinceramente, eu acho que essa última coisa, ela exige muito mais poder do que para fazer um milagre. É muito fácil você fazer um milagre numa situação confortável, mas eu tenho certeza que é muito mais difícil, muito mais ousado você ser testemunha de Cristo em uma situação desfavorável, uma situação perigosa, desconfortável para você. E isso exige poder, esse poder concedido pelo Espírito Santo. Saibam que enquanto vocês evangelizarem, saibam enquanto vocês estiverem pregando a palavra, o Espírito vai dar ousadia
coragem, poder para vocês fazerem isso. É através do Espírito e somente através do Espírito que isso é possível. Olha só, Atos 5, 31, 32. Também Pedro e os apóstolos, eles foram confrontados pelas autoridades de Israel. E eles falaram o seguinte: Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito é testemunha que Deus nos concedeu aos que obedecem. Olha só, essa frase tem muita coisa, né, cara? Então, eles pregaram arrependimento e perdão. Eles eram testemunhas, assim como o Espírito é testemunha de Cristo. E o Espírito é concedido para quem? Para aqueles que obedecem. Muita coisa que dá para analisar nesse versículo. Muitas verdades. Mas, gente, se eu e você temos dificuldades para evangelizar, a gente deveria pedir para o Espírito Santo, orar para o Espírito Santo, pedir mais poder, ousadia, coragem para fazer isso, em casa, no trabalho, na família, nos amigos, na rua. É o Espírito Santo que conduz a gente, ele quem dá essa plenitude espiritual que a gente precisa para evangelizar. É o Espírito. É o Espírito. Não tem jeito. Minha pergunta é, quando você evangeliza, quando você fala com alguém do trabalho, alguém da sua casa, alguém da faculdade, você ora por isso? Você pede a ação do Espírito Santo? Você pede que o Espírito Santo te ajude, te dê coragem? Não se deixe levar por covardia, gente. O Espírito Santo está para nos ajudar. Se você tem dificuldade de orar, ore. Quer dizer, se você tem dificuldade de evangelizar, ore para o Espírito Santo. Peça ajuda para pessoas, mas não deixe de fazer a missão. Ele espera de nós isso. Cristo espera que cada um de nós não seja só um cristão que vem na igreja, que faz isso ou aquilo. Nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas de que Ele morreu e Ele ressuscitou nessa terra. Esse é o chamado para um cristão, para serem testemunhas de Cristo. Sabe, e eu queria explorar essa questão que eu falei sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque eu falei várias vezes, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é assim, assim, assado. Ser cheio do Espírito Santo não é a gente ter uma experiência de domingo, num culto, uma coisa assim, aquele arrepiozinho, um calafrio, um ventinho. Não é isso. Ser cheio do Espírito é uma abertura do seu coração para que você seja usado pelo Espírito Santo. Começa aí, sabe? É você depender da constante graça de Deus, da constante graça do Espírito Santo, e você falar assim: Espírito Santo, toma conta da minha vida, guia a minha vida, para que a minha vida seja glorificar o Senhor. É aí que a gente começa a ser cheio do Espírito Santo. E qual a consequência? A gente vai ter as consequências do Espírito Santo, todas aquelas listadas. A gente vai começar a pregar sobre pecado, justiça e juízo. A gente vai glorificar a Deus. A gente vai começar a ensinar as pessoas. A gente vai lembrar das palavras de Jesus, entre várias outras coisas que foram ditas. A gente vai ser testemunhas de Cristo. E essa vai ser a razão pela qual a gente está aqui. Bom, eu queria terminar essa pregação com algumas considerações finais. Mas quem entendeu até agora, diga amém. Amém. Amém, gente. Vamos para as considerações finais e algumas lições que a gente pode tirar dessa pregação de hoje. A primeira delas é que a obra do Espírito Santo é totalmente missionária. Não tem, nenhuma das escrituras que a gente viu aqui, não tem nada que não tenha a ver com evangelismo. Missão. Tudo é missão. Inclusive os dons que o Espírito Santo dá para a igreja, para edificar a igreja, é por causa da missão. Nós continuamos em missão. É por causa disso. Para continuar a gente fazendo a vontade de Deus. Então, a obra do Espírito Santo é cristocêntrica e totalmente evangelística.
missionária, que a gente possa lembrar disso. A segunda lição é que o maior sinal da presença do Espírito Santo é a transformação interior. Não é dons, embora dons possam existir, mas é essa transformação interior, da nossa vida, do nosso coração. É aí que mostra realmente que alguém está sendo guiado pelo Espírito Santo. Sabe? E eu queria dizer isso porque temos visto, nos últimos séculos, esse assunto ser muito deturpado. O Espírito Santo é um dos assuntos mais desonrados, desprezados, blasfemados, sabe, mal interpretados da Bíblia. A gente vê tanto pessoas que colocam o Espírito Santo como se fosse um objeto ou algum sentimento, desprezando o Espírito Santo e a ação dele, como se ele não tivesse nenhuma ação e fosse mais ação humana. E por outro lado, a gente tem pessoas que exaltam e colocam coisas que o Espírito Santo não fazem. Pessoas que deturpam a imagem do Espírito Santo, sabe? Tem uma escritura que ela é muito boa para esse contexto, que fala, Oséias 4:6, que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Tenho certeza que dentro dessa falta de conhecimento está a falta de conhecimento do Espírito Santo, de quem ele é, de como ele atua. Sabe, a gente vê umas coisas meio malucas acontecendo, sabe? Pessoas, sabe, que vão na igreja e falam que pela ação do Espírito Santo elas começam a transformar, imita cachorro, começa a falar coisas indizíveis, começa a fazer efeitos sonoros estranhos, começa a fazer manifestações estranhas, falando que é o Espírito Santo, baixaria, sensualidade, sabe? Várias coisas, e fala que é a apelação do Espírito Santo, carnalidade na igreja, e chamam isso de Espírito Santo. Gente, a gente viu quais são as obras do Espírito Santo. A gente viu, sabe como atua o Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito é santo. O Espírito é Deus. Te pergunto que se imitar cachorro, ficar girando, rodando, fazendo maluquice, uma coisa circense, banal, patética, se isso glorifica o Espírito Santo, se isso glorifica a Deus, se isso mostra a característica de Jesus. Lembra de Jesus? Veja os evangelhos, veja se Jesus comportava dessa forma, sabe? Veja se os apóstolos comportam dessa forma, e se isso parece com Deus. Deus é santo, Deus é poderoso. Isso não é Deus. A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, ter convicção. E aqui não fala alguém que não tem convicção da ação do Espírito Santo. Não, eu tenho minhas próprias experiências pessoais. Conheço pessoas também que tiveram várias experiências pessoais, mas o nosso conhecimento tem que estar pautado na Bíblia, e o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo e sobre a ação dele, sabe? Não dá para a gente acreditar que num cristão, num pastor, numa igreja, que fala que tem reverência pelo Espírito Santo e vive dessa forma, que bate mulher, que espanca, que rouba, sabe? Que não respeita leis. Tem igreja que nem abre Bíblia para ler na pregação, que fala o que vier da cabeça, sabe? Relativiza os ensinamentos da Bíblia, não busca entender o que foi escrito no grego, no hebraico, realmente quis dizer aquela passagem. E maluquices na igreja, carnalidade. Isso não é ação do Espírito Santo. Eu queria que vocês abrissem comigo Gálatas 5. Vamos ver quais são os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, a partir do 22 até o versículo 25. Gálatas 5, 22 até o 25. Amém?
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas próprias paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Andemos buscando essas coisas. Andemos manifestando essas coisas que são os frutos do Espírito. Essas coisas mostram que alguém é do Espírito. Essas coisas que a gente deveria ver em um cristão. E para finalizar, você precisa do Espírito Santo. Essa, com certeza, é a maior lição. Nós precisamos do Espírito Santo. Você que quer se converter, que ainda não se converteu, você precisa do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa entender mais. E você precisa pedir pelo Espírito Santo. Esteja aberto à ação do Espírito Santo. E quando você for confrontado, não recuse. Vai à frente. Aceite o confrontamento que a Bíblia faz para você. Se você quer ser salvo, com certeza você precisa do Espírito Santo. Se você quer evangelizar pessoas, salvar pessoas, você precisa do Espírito Santo. Se você quer ser um cristão melhor, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos nós, e nós precisamos do Espírito Santo. Essa era a maior lição que eu queria que a gente pudesse tirar. Nós precisamos. Para fazer missão, precisa do Espírito Santo. Precisa pedir. Antes de você sair para evangelizar, antes de você falar com um amigo, você precisa pedir, você precisa orar por isso. Você precisa orar pela sua vida, por capacitação, por tudo isso. Para que você esteja mais sensível ao que o Espírito Santo diz para você. Tudo isso. Você precisa do Espírito Santo. E eu finalizo aqui nossa pregação de hoje. E semana que vem nós vamos ver a relação do Espírito Santo com a igreja. E versículos que vão dar base para isso. Convido todos agora para fazer uma oração junto comigo. Pai amado, meu Senhor, muito obrigado por essa pregação, por essa aula. Que, Pai, nós possamos entender que nós precisamos do Espírito Santo. E que o Espírito Santo ele vai sempre apontar para Ti. Que a gente possa apontar nossa vida para Ti, Senhor. Que tudo que a gente faça seja para Ti, Deus, para Te glorificar, sabe? Que a gente possa chamar pessoas, convidar pessoas e ter convicção disso, de que isso só é possível através do Espírito Santo. Senhor, eu peço para que o Senhor possa nos dar poder, coragem, ousadia, dons, para que a gente possa ser mais capacitado para fazer a sua vontade, que a gente possa ler a nossa Bíblia, que a gente possa orar mais, para que a gente possa ser também revestidos do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, Pai, e que isso glorifique a Ti, Senhor, que isso possa ser para a sua vontade, para o seu querer, Deus. Que a gente possa se negar nossas paixões, negar nossos desejos, Deus, porque a gente sabe que isso vale a pena, porque é isso que o Senhor veio para trazer para nós, Pai, e a melhor vida que o Senhor espera de nós. Pai, conduza esse final de culto e conduza cada um às suas casas e a refletir esse assunto, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.